Nós hoje vamos conversar sobre um tema que afeta a vida de todos nós e do país como um todo. Eu me refiro ao tema juros. Em tempos de economia globalizada, o sistema financeiro exerce enorme influência na economia mundial. Nesse contexto, a matemática financeira surge como uma notável ferramenta. Suas técnicas são utilizadas em operações de crédito a pessoas físicas e empresas, de financiamentos habitacionais, de crédito direto ao consumidor, entre outras, permitindo conhecer o custo e o retorno dessas operações. Bom, vamos começar pelo conceito de matemática financeira. Vejamos. É preciso compreender que a matemática financeira é um ramo da matemática de um modo geral, e esse ramo estuda o comportamento do dinheiro ao longo do tempo. Quando é melhor fazer uma certa aplicação, quando é melhor fazer outra aplicação, aqui é mais rentável, aqui é menos rentável, por quanto tempo? A matemática financeira e suas técnicas estuda esse processo. Vamos então conhecer os elementos da matemática financeira. Para tanto, preste atenção nesta situação, porque dela nós vamos retirar e discutir os principais elementos que regem a matemática financeira. Um empresário necessita tomar R$100 mil por empréstimo para resolver suas necessidades de capital. Um banco, após analisar a solicitação, aprova o pedido e determina que o empréstimo seja pago após 4 meses. O banco depositará os R$100 mil na conta da empresa, que pagará ao banco R$120 mil no fim dos 4 meses. O que você viu é uma situação muito comum na vida das pessoas. A necessidade de, uma vez ou outra, realizar um empréstimo para adquirir um certo bem, por exemplo, junto a uma instituição do sistema financeiro. Daí nós vamos retirar os elementos aos quais nós vamos fazer referência ao longo de toda esta nossa aula. Vejamos. Operação financeira. Sempre que nós usarmos esta expressão, estaremos fazendo referência à negociação banco-cliente. Também falaremos de credor. Credor é aquele agente, é o sujeito que empresta o dinheiro junto à instituição financeira. Também teremos a figura do devedor. Devedor é o outro agente, aquele que toma o dinheiro emprestado junto ao banco. Capital. Também diremos que capital pode ser chamado de principal. É o valor inicial, objeto da transação entre o credor e o devedor. No exemplo que você viu, trata-se de uma quantia de R$100 mil. Nós vamos falar também de montante. Montante é o valor final, é aquele valor que deverá ser pago pelo devedor ao banco acrescido de juros. O principal, que é o capital, mais os juros vão representar o montante. Um fator importante numa transação entre o credor e o devedor é o fator tempo. Nesse caso, a operação financeira ocorre num lapso de 4 meses. No fim desses 4 meses, o dinheiro deverá ser devolvido acrescido dos juros, que é o objeto da nossa conversa de hoje. E o juro da operação é exatamente a diferença entre o montante e o capital. Nós vamos especificar isso um pouco mais durante a nossa conversa. Agora nós vamos falar de cada um desses conceitos especificamente, para torná-los passíveis de equacionamento. Vamos começar pelo conceito de capital. Como vimos, capital é o valor aplicado em uma transação financeira, é o valor inicial. Nas operações de crédito, o capital também será chamado de principal. Nosso objetivo principal é compreender os juros. Para tanto, nós vamos apresentar uma situação pela qual você já deve ter passado e depois vamos retomar a nossa discussão. O que é mais vantajoso? Comprar aquele smartphone em 12 parcelas ou poupar o dinheiro e esperar um pouco mais para comprá-lo à vista?
quais os custos envolvidos nessas operações? Como avaliá-las monetariamente? Pois é, esta dúvida, embora pareça simples, pode gerar prejuízos se a situação não for bem analisada. Você entende então que essa dúvida que a gente tem entre comprar em muitas parcelas ou poupar o dinheiro para comprar imediatamente quando tiver o valor agregado, ela é importante, à medida que os juros não podem ser secundarizados dentro dessa relação. Por isso vamos aprofundar essa ideia de juros. Primeiro, compreendendo o montante, que é a soma do capital, aquele valor inicial, com os juros. É o valor que vai ser devolvido depois de um certo tempo a quem emprestou o dinheiro. Ainda no campo dos conceitos, nós chegamos a um conceito central na matemática financeira. Vai nos ajudar a compreender os elementos internos daquela dúvida entre economizar, poupar o dinheiro para comprar depois ou comprar imediatamente submetendo-se a múltiplas parcelas. Elemento central dessa dúvida, taxa de juros. É o que nós vamos ver como conceito agora. Diremos que a taxa de juros é a relação entre duas grandezas. É o quociente entre o juro gerado numa operação financeira e o capital nela empregado, aquele valor inicial. Temos duas maneiras, então, de representar a taxa de juros. A primeira delas é chamada de forma unitária. Representando a taxa de juros pela letra I, diremos que a razão entre os juros gerados na operação e o capital inicial é propriamente a taxa de juros. Aquele AP ali significa ao período, representando que a taxa de juros depende diretamente de um certo intervalo de tempo. A segunda forma de representar a taxa de juros é chamada de percentual. É a taxa unitária, a forma unitária de representação da taxa, vezes 100%. AP representa a mesma coisa, a temporalidade da taxa de juros. E falando nisso, essa temporalidade pode ser ao dia, ao mês, ao trimestre, pode ser também ao quadrimestre, ao semestre e ao ano. Taxa de juros vai definir a remuneração do dinheiro em favor daquele que o emprestou. Agora já temos elementos suficientes para testar esses conceitos. Vamos aplicá-los a um exemplo. Um capital de R$ 1.500 rende juros de R$ 30 em 2 meses. A pergunta é, qual é a taxa de juros correspondentes a esta operação financeira? Preste atenção. 3 elementos. O capital inicial, R$ 1.500, os juros gerados sobre essa operação, R$ 30, num certo período de tempo, 2 meses. Qual é a taxa de juros correspondente? Vamos propor uma solução, partindo, evidentemente, do conceito de taxa de juros, representado ali pela letra I. Juros sobre capital inicial, nós vamos ter que o problema nos disse que os juros gerados na operação foram de R$ 30 e o capital inicial R$ 1.500. Se nós dividirmos 30 por 1.500, nós vamos obter 0,02 ao bimestre. Observe que a taxa de juros deve ter a mesma temporalidade do período. Se nós consideramos 2 meses, a taxa de juros deve estar definida ao bimestre. Aí está a forma unitária de representação da taxa de juros. Vamos representá-la de outra maneira. Que maneira é essa? A forma percentual. Ora, nós vamos ter que tomar o que fizemos antes, juros sobre o capital, 30 sobre 1.500, e multiplicar por 100. Obtivemos, portanto, 2% ao bimestre. Você vê que a taxa de juros serve para definir a remuneração
do capital em favor daquele que é o dono do dinheiro. Quando se aplicam juros simples ou juros compostos? A maioria das operações utiliza juros compostos, como nas compras a médio e a longo prazo, compras com cartão de crédito, empréstimos bancários, aplicações financeiras usuais como cadernetas de poupança e fundos de renda. Raramente, os juros simples são empregados. É o caso das operações de curtíssimo prazo e do processo de descontos simples de duplicatas. Você viu? Nós temos duas modalidades então de juros a estudar, juros simples e juros compostos. Nós vamos nos aprofundar em juros simples, uma vez que juros compostos são o objeto da nossa próxima aula. Vejamos. Então, o que é preciso saber sobre o regime de aplicação dos juros simples numa operação financeira? Primeiro, o percentual de juros incide apenas e tão somente sobre o capital inicial, sobre o valor principal que foi objeto daquela operação. Dizendo isso de outra maneira, sobre os juros gerados na operação, a cada período, não incidirão novos juros. Daí a expressão matemática que define os juros simples ser muito singela. Os juros simples serão dados pelo produto de três grandezas. O principal, que a gente também pode chamar de capital, você sabe disso, vezes a taxa de juros, representada aqui pela letra I, vezes N, que é o período de tempo que vai durar a operação financeira. Ora, sabemos que os juros simples são raramente aplicados. Sabe por quê? Porque eles não geram juros sobre juros. E aí, as financiadoras, os bancos, ganham menos com isso. Eles raramente são aplicados, somente nas operações de curtíssimo prazo. Mas vamos aplicar essa expressão para que você compreenda melhor esse funcionamento. Vejamos. Um empréstimo de R$ 75.900 será pago em 36 prestações mensais, com juros simples de 2,5% ao mês. Calcule os juros pagos na quitação do empréstimo. Preste atenção. Nós temos 2,5% ao mês, período, mês. As prestações são mensais, portanto a temporalidade é a mesma. O principal é dado por R$ 75.900. Vamos calcular os juros pagos na quitação do empréstimo, portanto, como pede o problema. Propor uma solução. Primeiro, a taxa de 2,5% representa 2,5 dividido por 100, que é então 0,025 na sua forma unitária. A expressão dos juros simples, o principal vezes a taxa vezes o tempo, substituindo, nós vamos ter que principal 75.900 vezes taxa 0,025 vezes o tempo, o período, 36 meses. Diremos então que os juros gerados nessa operação serão de 68.310. Note que o principal é 75.900. Só de juros em 36 meses, a uma taxa de 2,5% ao mês, R$ 68.310. Não é brincadeira. Nosso país experimenta as maiores taxas de juros do mundo. Legal? Vamos compreender mais um conceito. Os juros gerados na operação são uma coisa. O que será que a pessoa que emprestou uma quantidade de dinheiro vai ter que devolver ao financiador? Nós estamos falando do montante. Bom, os juros são uma coisa, uma parte importante da operação financeira. Mas quando se devolve o dinheiro no fim do financiamento, não se devolve só os juros, devolve-se os juros mais o principal. Esta operação é conhecida como montante na matemática financeira. Vamos estudá-lo.
O montante é, portanto, a soma do principal, do capital inicial, mais os juros gerados na operação. Nós vamos fazer uma substituição simples. Nós já sabemos que os juros são calculados quando nós multiplicamos o principal pela taxa de juros pelo tempo da operação. Teremos então que, resumindo e fatorando essa expressão, o montante é calculado quando nós multiplicamos o principal pelo binômio 1 mais I vezes N. Esta é a expressão que calcula o montante, aquele valor que será devolvido ao órgão ou à instituição financiadora. Mas para conhecê-lo melhor, vamos aplicá-lo a uma situação concreta. Calcule o montante resultante da aplicação de R$ 70 mil à taxa de 10,5% ao ano durante 145 dias. Veja que os elementos da operação estão todos muito claros no texto. Vamos propor uma solução. Primeiro vamos trabalhar a taxa, 10,5% ao ano. 10,5 dividido por 100 é igual a 0,105 ao ano. Aí nós temos a taxa de juros na sua forma unitária. O que faremos com isso? Sabemos que o período, representado aqui pela letra N, é de 145 dias, mas veja que a taxa de juros está representada em ano. Portanto, o período é ano. Nós não podemos ter o período de 145 dias, nós vamos ter que transformá-los, esses 145 dias, para ano. Vamos dividir 145 dias por 360, que é o número de dias que cabem num ano comercial. Obtemos, então, 0,402 ano. Feito este ajuste, nós vamos aplicar a fórmula do montante. Substituindo, o principal da operação, 70 mil, 1 mais a taxa de juros, 0,105 ao ano, vezes o período, 0,402 ano, o que vai nos dar um montante igual a R$ 72.954,70. Você observa que os juros produzem um sacrifício enorme para quem precisa de dinheiro emprestado. Portanto, pense bem antes de realizar estas operações. Terminamos assim a nossa conversa sobre juros simples. Não deixe de assistir à segunda parte desta nossa conversa, onde trataremos dos juros compostos. Eu espero vocês, então. Até mais!